vocês quando o autista tem direito ao BPC. O autista, para ter direito ao BPC, ele tem que preencher dois requisitos, que é comprovar o autismo através de laudos médicos e comprovar que é de família de baixa renda. Mas o que é família de baixa renda para fins de BPC? Por que eu estou falando aqui de família de baixa renda e não estou falando aqui de família que ganha até um quarto do salário mínimo? Por quê? Porque o INSS, ele considera que tem direito ao BPC apenas aquelas famílias que a renda mensal é um quarto do salário mínimo. Por que o INSS considera assim? Porque o INSS segue a lei, a Lei Orgânica de Assistência Social, e a Lei Orgânica de Assistência Social define que o requisito para ter direito ao BPC é um quarto do salário mínimo. Judicialmente, não existe mais esse critério de um quarto do salário mínimo. Judicialmente, caiu por terra o requisito um quarto do salário mínimo. Judicialmente, parte-se do parâmetro de meio salário mínimo por pessoa da família. Na justiça, a renda parte do princípio de meio salário mínimo por família. Então, por isso que eu digo que o autista, para ter direito com o BPC ao BPC prazo, então você tem que juntar vários formulários. Formulário da Secretaria de Saúde, formulário da Secretaria de Assistência Social e um laudo médico detalhado sobre essa medicação. Então, a burocracia para que a renda para que o gasto decorrente do medicamento seja abatido e abater essa despesa também, você precisa comprovar que o medicamento não tem disponível no SUS, que a consulta que você pagou não tem disponível no SUS. Eu vou dar um exemplo. Obrigada, Leonete, que bom, que bom. Aproveita e já compartilha aí para que outras pessoas conheçam o meu trabalho também, né? E me sigam. Graças a Deus, hoje, né, a gente tem a honra de atender o Brasil todo e é muito gostoso poder estar em sintonia com pessoas de diferentes regiões, né? Você aí do Piauí, que coisa maravilhosa, que coisa boa, né? Eu tento sempre trazer aqui para vocês tudo da maneira mais simples, da maneira mais acessível para que vocês possam entender. Maíra, você me mandou ontem lá as fotos, eu vi. Lá estava escrito que a análise administrativa foi concluída e que estava aguardando a resposta da avaliação social e da perícia médica. Então, parece que o seu processo ainda está pendente de resposta de avaliação social e de perícia médica. Dá uma ligadinha para o 135 e pergunta lá mais informações sobre o seu processo que eles têm que te informar, tá bom? Dá uma ligadinha para o 135, porque colocaram, gente, lá no pedido dela assim, análise administrativa concluída. Voltando lá a essa questão de abater despesa da renda, abater despesa com consulta, com fralda, com leite caro, com medicação, com terapia da renda da família. Então, para você conseguir abater essa despesa com fralda, terapia, medicação, você precisa provar que esse tratamento não está disponível no SUS e você precisa provar que você não está sendo atendido pelo município com aquela medicação. Então, a burocracia é muito grande, são vários os formulários que você precisa mandar, o formulário do médico, explicando direitinho com detalhes. Você precisa mandar um formulário da Secretaria de Saúde dizendo se aquele tratamento está disponível, se você é atendido ou se você não é atendido. E você precisa enviar um formulário da Secretaria de Promoção Social lá no SUAS. Geralmente funciona junto com o CRAS, falando se aquela terapia, se aquela medicação, se aquele medicamento está disponível ou não. Então, a burocracia para o INSS abater a renda é muito grande. Vamos ver a dúvida da Leonete. A prova de vida do meu filho venceu dia 22 de junho. Tenho que ir no banco para fazer logo? Gostaria de saber.
Quando você for receber com ele no banco, você pode perguntar, porque a prova de vida, ela estava sendo feita por meios digitais, tiveram várias mudanças aí quanto à prova de vida. Então, você pode perguntar no banco se está sendo exigido no seu caso, porque ultimamente ela estava sendo feita por meios digitais. O INSS fazia a prova de vida sempre que ele detectava alguma movimentação sua quanto ao benefício, tá? Mas pergunta no banco no dia do pagamento, pode ligar para o 135 também, e tirar sua dúvida lá, tá bom? Que eles vão te dizer com exatidão sobre o caso do seu filho especificamente. Porque a prova de vida agora ela está por meios digitais. Quando você faz um empréstimo consignado, eles detectam a prova de vida. Qualquer movimentação que você faz, eles detectam a prova de vida. Mas para não ter problema, pergunta no banco e liga para o 135, só para tirar a dúvida do seu caso concreto. Então, voltando, os requisitos para receber BPC. Os requisitos para o autista receber BPC. Comprovar que tem impedimento de longo prazo. Comprovar que o autismo ele traz impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Aí vocês podem me dizer, mas é óbvio que o autismo traz impedimento de longo prazo. Ainda precisa provar, né? Infelizmente, se você levar um laudo médico onde apenas fala autismo e o CID, o seu filho não vai ganhar o benefício. Você precisa apresentar um laudo médico e esse laudo médico, ele precisa ser claro e conclusivo em dizer quais são as limitações que o autismo traz para a vida do seu filho. Porque o que dá direito ao benefício não é o autismo, não é a epilepsia, não é o problema de coluna, não é a esquizofrenia. O que dá direito ao benefício são os impedimentos de longo prazo que o transtorno traz para a vida da criança. Por exemplo, dificuldade de socialização, seletividade alimentar, algumas crianças agressividade. Então, o laudo médico ele precisa ser claro nesse ponto. Pode ser que duas crianças com autismo vão para a perícia médica, uma vai passar e a outra não vai passar. Aquela criança com autismo bem levinho, ela não vai conseguir, né? Não é autismo leve, aquele autismo que causa menos limitações no dia a dia da criança. Então, pode ser que duas crianças com autismo, uma tenha direito ao benefício e outra não, porque pode ser que a criança, os impedimentos que o autismo traz, as limitações que o autismo traz para a vida dessa criança, pode ser que não interfira na sua participação na sociedade. Né? Cada caso é um caso e a gente não pode taxar todos os casos de maneira igual. O que eu digo para vocês, então? Não basta comprovar o autismo, tem que comprovar quais os impedimentos de longo prazo que o autismo traz para a vida dessa criança. Quais são os impedimentos de longo prazo que obstruem a participação dessa criança na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, para ter direito ao BPC, comprovar os impedimentos de longo prazo que o autismo traz para a vida da criança, não basta ter um laudo médico com o CID, e comprovar que é de família de baixa renda. Por que eu digo família de baixa renda? Porque para o INSS, a renda dessa família precisa ser de 1/4 do salário mínimo. Já judicialmente, a renda dessa família pode ser de até meio salário mínimo por pessoa. Então, por isso que eu digo família de baixa renda. Judicialmente, vai ter uma análise específica do seu caso. Judicialmente, o seu caso vai ser tratado com individualidade. O juiz vai designar um estudo social na sua residência e, através desse estudo social, o juiz vai considerar se a sua família é ou não de baixa renda, se a sua família precisa ou não do auxílio do governo para poder cuidar dessa criança. Então, pode ser, já teve casos que eu já vi, uma família com a renda de R$ 1.500 não conseguiu benefício judicialmente e outra família com uma renda de R$ 2.400 conseguiu benefício. Judicialmente, todos os fatores dessa residência serão analisados.
Judicialmente, vai ser analisada a casa. Doutora, mas o que minha casa tem a ver com a concessão do benefício? Por exemplo, se você está lá no processo judicial, dizendo para o juiz que você não tem renda comprovada, que a sua família vive com R$ 1.500, mas você tem uma televisão muito moderna, uma geladeira da melhor que tem, uma máquina de lavar maravilhosa. Se a sua casa demonstra que não há miserabilidade, se a sua casa demonstra que você não é de uma família de baixa renda, o juiz não vai conceder esse benefício. Então, judicialmente, o seu caso vai ser analisado de uma forma. Cada caso vai ser analisado de uma forma. Bom dia, doutora Renata. Gente, a doutora Renata, que acabou de entrar aqui na live, ela tem uma clínica, e lá na clínica dela, ela cuida de crianças autistas, né? Ela tem um carinho muito especial por essas crianças, e a clínica dela fica em Itaperuna, e a clínica dela é especializada, né, em crianças com transtornos de desenvolvimento. Estamos aqui, doutora, falando sobre autismo, né, sobre quando o autista tem direito ao BPC, sobre os requisitos para o autista ter direito ao BPC. Bom dia, Pauliane, tudo bom? Então, a doutora Renata, gente, sigam, ó, Renata Melo Poiares. Sigam a doutora Renata, que ela produz muito conteúdo legal, muito conteúdo bom que auxilia as mães a lidarem com as crianças, tira dúvida das mães. Teve um podcast que a gente participou que ela muito bem explicou como detectar, né, quais os sinais de alerta que você tem que ter para você saber se o seu filho pode ser autista ou não. Quando você deve ligar o pisca-alerta, né? Acabou de entrar aqui também o grupo de apoio Pais Atípicos lá de Itaperuna, né? A Dani, que desenvolve esse trabalho com maestria. A Dani tem um grupo para dar apoio a esses pais, né, que já enfrentam tantas barreiras, que já enfrentam tantos obstáculos. Dani, eu estou explicando para as mães aqui a importância do laudo médico, né? Não basta a gente ter um laudo médico que fala que a criança tem o autismo, que a criança é diagnosticada com autismo. Não basta a gente ter um laudo médico com CID. A gente precisa de um laudo médico que explique as limitações que o autismo traz para a vida da criança. A gente precisa de um laudo médico que explique os impedimentos de longo prazo que o autismo traz para essa criança. Essa semana mesmo eu atendi uma mãe, o caso da criança é gravíssimo, né? A Dani conhece essa mãe. O caso da criança é gravíssimo, mas o laudo médico não ajuda. O laudo médico não colabora. E a gente não pode pedir benefício com laudo médico que não ajuda, com laudo médico que não colabora, porque isso vai fazer e já fez com que essa mãe perdesse no INSS por 2 vezes. Então, se a gente pedir judicialmente com laudo que não é bem feito, que não está explicando a realidade, essa mãe vai perder. Né? Então, o laudo médico é fundamental. Como que eu vou saber se o laudo médico é bom? O laudo médico precisa trazer com riqueza de detalhes todas as limitações que a criança tem, todos os impedimentos de longo prazo que o autismo traz para a vida dessa criança. Ok? Combinado, gente? Então, quando você lê um laudo que o médico fez, você vai falar, doutora, esse laudo, ele não está falando quais são as limitações que o autismo traz para a vida do meu filho. Para eu conseguir medicação, para eu conseguir terapia, para eu conseguir benefício no INSS, eu preciso desse laudo. Eu já prestei atenção que quando o laudo médico é para medicação, os médicos escrevem mais a necessidade, a urgência. Já nos laudos que os pais pedem para o INSS, eles têm sido mais sucintos. Então, vamos aprender sobre laudo médico para quando você pagar uma consulta, para quando você sair de uma consulta, você saber se aquele laudo está bom ou não, se aquele laudo atende ou não. Porque coisa triste, gente, a mãe sai de uma consulta, pagou caro por uma consulta, aí chega no meu escritório e eu falo, esse laudo não tá bom. Doutora, mas eu lutei tanto para pagar essa consulta, não tenho mais dinheiro para pagar outra consulta, não está no período de revisão. Então, a nossa missão aqui é ensinar vocês a identificarem quando o laudo médico está bom, quando o laudo médico está ok, quando o laudo médico está favorável para poder pedir o benefício, ok? Combinado? Então, voltando lá.
requisitos para receber BPC. Né? Estamos falando aqui quando que o autista tem direito ao BPC. O autista tem direito a receber o BPC quando ele comprovar os impedimentos de longo prazo que o autismo traz e quando for de família de baixa renda. Por que eu falo família de baixa renda? Porque para o INSS, o conceito de família de baixa renda é um. Para a Justiça, o conceito de família de baixa renda é outro. Na Justiça, existe uma flexibilização muito grande do critério renda. Na Justiça, a renda da família parte de meio salário mínimo e não de um quarto, como diz o INSS. Eu já vi decisões judiciais concedendo benefício para famílias com renda de até R$ 2.400. Já vi decisões judiciais negando benefício para famílias com renda de R$ 1.500. O que vai definir se uma família de R$ 1.500 tem direito ou se uma família de R$ 2.400 mês tem direito? O que vai definir são as condições daquele caso. Vocês, advogados que estão entrando aí na live, se tiver alguma dúvida sobre BPC, sobre requisito renda, sobre como flexibilizar o requisito renda, é só me mandar a pergunta aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Então, é o que eu sempre digo, informação é a solução, mas essa informação precisa ser compartilhada, né? Pode mandar a dúvida que eu vou ajudar vocês com o maior prazer. Então, falamos sobre autismo, sobre a flexibilização da renda para conceder o BPC na justiça. Falamos sobre o laudo médico, a importância do laudo médico estar bem fundamentado. Um laudo médico sucinto, breve, não vai ajudar o segurado ganhar o BPC na justiça. Isso não só para autismo, gente, mas para qualquer doença, para qualquer transtorno, para qualquer deficiência. O laudo médico precisa estar bem fundamentado, ok? Agora eu vou explicar para vocês como que funciona o BPC LOAS na justiça. Como que vai ser esse passo a passo? O advogado vai enviar a petição inicial. Deixa eu ver uma pergunta que tinha aqui antes. Vamos olhar. Responder a pergunta dele de uma vez. O Marcos perguntou: bom dia, doutora. Essas mensagens do advogado quer dizer que o INSS tentou recorrer da decisão, mas o tribunal confirmou que a decisão já estava correta. Eu vou te explicar e vou deixar claro também, assim, que eu não posso me manifestar, né? Eu não posso emitir um parecer quando você já tem advogado. Tá? Eu vou te explicar essa, mas o Código de Ética da OAB, ele veda que a gente emita um parecer, que a gente emita um posicionamento quando a pessoa já tem advogado constituído. Sempre que ele te mandar uma mensagem que você ficar com dúvida, liga para ele, pergunta o que é, o que aconteceu. Pode falar que você não entendeu. É o que eu sempre digo. Eu sempre tento usar as palavras mais simples possíveis, porque eu estou falando com você que precisa de BPC. E eu preciso que você me entenda, entendeu? Então, eu não vou ficar usando palavra difícil para que você não entenda o que eu estou dizendo. Eu tento cada vez mais dizer de uma forma mais acessível para que você possa me compreender. Pelo que eu entendi aí, você ganhou o processo. O INSS não concordou que você ganhou o processo e recorreu. Recurso é a parte que perde, ela tem o direito de recorrer e o seu processo vai ser julgado novamente. Então, você ganhou o processo, o INSS não concordou, recorreu, só que ele não ganhou o recurso. Os juízes mantiveram a decisão que te deu o benefício, tá bom? Mas dá uma ligadinha para ele, pergunta direitinho, que eu tenho certeza que ele vai te explicar, tá bom? Combinado? E fica sempre aqui o recado, gente. Quando vocês já têm advogado, vocês não podem me mandar pergunta, porque eu não posso me manifestar em processos que vocês já têm advogados, tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar. Bom dia. E se a casa tem uma estrutura boa, na cerâmica, é forrada, pode ser negado o BPC? O juiz vai olhar todo o contexto, né? Ele vai olhar os móveis, ele vai olhar tudo. Então, vai depender muito da quantidade de despesa que você conseguiu provar no processo, da quantidade de renda. Aí o advogado tem que explicar direitinho que aquela casa foi quando a mãe podia trabalhar, que ainda não tinha o diagnóstico. Então, cada caso é um caso.
cada caso tem que ser analisado na sua individualidade. Mas a casa, a residência, as condições da residência são um fator fundamental para ter o benefício ou não concedido. Doutora, bom dia. É comum demorar meses para que o juiz marque a perícia médica judicial? Dei entrada em outubro e até agora nada do juiz marcar a perícia. Pode ser que sim. No direito tudo depende, né? Então, pode ser que sim. Pode ser que tenha muita gente na frente aguardando a perícia médica. Pode ser em falta perito na justiça. Pode ser que muitas coisas aconteceram e por essa razão ainda não conseguiram tentar olhar esse processo, tentar perguntar para o seu advogado direitinho, pedir o número do processo, acompanhar também, ligar, pedir ele para te explicar, tá? Porque depende muito da região. Tem região que a perícia médica é marcada de uma maneira mais rápida. Tem região, por exemplo, um problema muito grande que a gente estava tendo aqui no Rio de Janeiro. Estava em falta perito especialista em ortopedia, perito especialista em neurologia, perito especialista em psiquiatria. Aí os processos ficaram suspensos. Pode passar. Os processos. Gente, ó, deixa ele passar, né? O que tem? Olha só. Sabiam que meu filho, gente? Quem aí conhece, quem não conhece, passou a conhecer agora. Matheus formou em Direito já, passou na OAB a primeira fase, daqui a pouco está aí aprovado na segunda fase, já trabalha, já me ajuda a defender os direitos de vocês. Então, aqui na região, estava em falta perito na especialidade de ortopedia, de psiquiatria. O que o juiz está fazendo? O juiz está tendo que nomear perito clínico geral, para as pessoas não ficarem sem fazer a perícia. O fato de morar em apartamento pode influenciar na aprovação do benefício? Onde eu moro, minha casa, minha vida. Então, tudo depende, tudo vai depender do contexto, tudo vai depender da sua realidade. Olha aí, gente, ela é de Pernambuco, olha que coisa maravilhosa. Que bom, é muito gostoso, né? Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu sou tão do interior do Rio de Janeiro que eu faço divisa com o Espírito Santo e com Minas Gerais. De tão do interior que eu sou. Mas graças a Deus, né, a gente consegue atender vocês aí do Brasil todo de maneira online. Deve ter cliente minha aqui na live, né? O atendimento online funciona, dá certo, é um sucesso absoluto. Aí vocês me seguem aqui também, né? Me conhecem melhor. Então, está em dificuldade peritos especialistas, não tem perito especialista. Então, se o seu advogado estiver insistindo que quer fazer a perícia com um perito especialista, você vai ter que esperar até ter perito especialista disponível. Então, o ideal, né, é conversar direitinho com o seu advogado nesse caso aí. A questão do apartamento vai depender muito da realidade da sua casa, se tem televisão boa, se tem geladeira boa, das suas despesas, da sua renda. Então, é muito relativo emitir um parecer se vai influenciar ou não, por não ter acesso ao seu processo, por não saber da sua realidade. A Franciele, falou que é do Ceará e ama meu trabalho. Obrigada. Obrigada, Franciele. Então, a gente já vê são Pernambuco, Piauí, Ceará, vamos lá. Espírito Santo eu já vi aqui também, já vi seguidores lá do Espírito Santo. A dona Lucileia do Espírito Santo. Vamos lá, vamos contar de onde vocês são. Eu estou transmitindo essa live também no YouTube. Quem me segue aqui ainda não me segue no YouTube, olha lá no YouTube, Elisângela Coelho, advogada, né? Acessem lá, ativem o sininho para vocês receberem notificação quando tiver vídeo novo. E tem muito conteúdo legal também. Vamos encerrar, então, essa live, né? Eu vou falar para vocês como funciona o processo rural. A dona Lucileia mandou uma solicitação para participar. Vamos ver se ela quer mesmo participar ou se ela clicou por engano. Eu acho que ela clicou por engano, gente. Eu acho. Vamos lá, eu vou explicar. Pernambuco de novo. Ei, dona Lucileia, tudo bom? Tudo bom, doutora? A dona Lucileia, nossa cliente querida lá do Espírito Santo. Eu estou vendo que o pessoal aqui na live tem gente de Pernambuco, Piauí, Ceará, gente do Brasil todo na nossa live, dona Lucileia. Não estou ouvindo muito, não. Então tá bom, dona Lucileia.
Então tá bom, então. Tá, um beijo, doutora. Tchau, fica com Te amo, Deus. tá? Também. Tchau. Um bom dia do coração para você. Bom dia. Bom Tá dia. bom. Eu não sei Tchau. como sair agora, que eu não sei nem como Ih, meu doutora. Deus do céu, Senhor. E agora? Ih, eu tô colocando filtro aqui que eu nem sei, gente. Olha só o perigo. Deixa eu ver aqui como é que é. Ai, meu Deus. Sai. Ai, saiu. Gente, esse negócio de colocar filtro no rosto, você esbarrar em botão que não deve colocar filtro. Obrigada, dona Leonete, obrigada. Você vira meme depois, né? Se você coloca um filtro engraçado que não deveria. Então, no processo judicial, vai ser marcada a perícia médica, vai ser marcada a avaliação social. A dúvida que muitas mães têm, doutora, depois que faz a perícia médica, demora a ter avaliação social? Depende de quantos mandados tem na frente para o oficial de justiça cumprir, para assistente social cumprir. Então, depende de várias coisas, depende de vários fatores. Na justiça, tudo leva tempo, né? Na justiça tem a ordem dos processos que precisa ser obedecida. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar. E vocês me contem aqui se vocês já sabiam disso ou não. O prazo do seu advogado para manifestar no processo pode ser que seja de 5 dias. Obrigada, Pauliane. Pode ser que seja de 5 dias. Pode ser que seja um prazo de 10 dias. Pode ser que seja um prazo de 30 dias. Sabia que o prazo do INSS no processo ele é em dobro? Se o prazo do seu advogado é 5 dias, o do INSS é 10 dias. Se o prazo do seu advogado para manifestar sobre alguma coisa é 10 dias, o do INSS é 20 dias. O INSS, ele é uma autarquia e ele tem prazo em dobro. O município, ele também tem prazo em dobro no processo. O estado, ele também tem prazo em dobro no processo. Então, o INSS, ele tem prazo em dobro. Isso faz atrasar mais os processos, né? Muitos acham, o processo está demorando, meu advogado é enrolado, meu advogado não faz nada. O advogado é o menos culpado da demora do processo. Porque depois que a gente envia o processo, o tempo que esse processo vai durar não mais nos pertence. O tempo que esse processo vai durar depende do INSS. Do INSS. O tempo que esse processo vai durar depende do Poder Judiciário. Porque os servidores têm que pegar o processo, dar andamento no processo. O juiz tem que despachar no processo. O juiz tem que decidir no processo. Então, depois que o advogado envia, ele não tem mais poder sobre o tempo do processo. Esse tempo do processo pertence ao Poder Judiciário, às burocracias daquele processo, a quantidade de pessoas que tem na frente do seu processo, porque eles são distribuídos por ordem cronológica. O INSS tem prazo em dobro. Então, o advogado, ele está sempre ali fazendo tudo que pode, mas ele não pode ir lá e falar assim, senhor juiz, passa o processo do meu cliente na frente, porque ele está precisando muito. Todo mundo que está lá na vara federal pedindo um benefício está precisando muito. Então, o advogado não consegue simplesmente ir lá e passar o seu na frente. Os casos que são mais graves, que são mais urgentes, a gente pode pedir o que a gente chama de tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? O seu direito está tão comprovado, está tão claro, que o juiz, ali no começo do processo, já determina que o INSS implante o seu benefício. Um exemplo que a gente consegue muita tutela de urgência é nos processos de mandado de segurança. O mandado de segurança para obrigar o INSS a responder o seu pedido no prazo. Na maioria desses processos, os juízes dão uma tutela de urgência. Ao invés de você esperar 2 meses para o seu mandado de segurança ser concluído, ali no início do processo, o juiz já determina que o INSS dê andamento no seu pedido. Então, isso se chama liminar. Então, em alguns casos, naqueles casos mais graves, o advogado pode conseguir a tutela de urgência, mas o tempo do processo não pertence ao advogado. A live vai ficar salva aqui no perfil. Se você chegou agora no final, não conseguiu assistir, nós falamos sobre autismo.